Olá, boa tarde a todos. Cabe-me abrir esta próxima sessão com um tema que promete, neste com figos. Não vamos servir neste com figos, mas vamos conversar aqui um bocadinho. Pena. Já temos a primeira desilusão. Ao meu lado tenho Bárbara Reis e Bruno Vieira Amaral. Vou apresentá-los brevemente. Bárbara Reis é jornalista do Público desde 1989, foi correspondente em Nova Iorque, editora de cultura e do Caderno P2, executiva da direção e diretora do jornal. Hoje é a redatora principal e escreve 2 colunas semanais, que são importantes também para esta conversa. Livre de Estilo, sobre jornalismo, e Coffee Break, sobre tudo e mais alguma coisa. Foi porta-voz da ONU em Timor-Leste, dá aulas de escrita de textos de opinião e é autora de 2 livros. Bruno Vieira Amaral colabora com a revista Ler, O Expresso e a Rádio Observador. Estreou-se com o ensaio Guia para 50 Personagens da Ficção Portuguesa em 2013. O seu primeiro romance, As Primeiras Coisas, do mesmo ano, foi distinguido com o Prémio PEN Clube Narrativa, Prémio Literário Fernando Namora, Prémio Time Out e Prémio Literário José Saramago. Se calhar há mais, mas eu só vou... Já chega. O seu segundo romance, Hoje Estarás Comigo no Paraíso, recebeu o prémio Tábula Rasa, na categoria de ficção, e o segundo lugar do prémio Oceanos. Em 2020, publicou o livro de contos Uma Ida a um Motel, que também foi galardoado com o grande prémio do conto Camilo Castelo Branco. E um ano depois reuniu o Segundo Coração, que é um conjunto de crónicas sobre o passado e a memória. Eu tenho aqui ao meu lado 2 cronistas que vêm de áreas muito diferentes, mais da literatura e também mais do jornalismo. Se calhar a crónica é uma coisa que fica entre as duas, entre estes 2 géneros. Nós estivemos a conversar um bocadinho sobre a influência de Miguel Esteves Cardoso na vossa obra e na forma como vocês abordam a crónica. Eu sei que foram os 2 leitores de Miguel Esteves Cardoso. Nós somos sempre o produto daquilo que lemos, primeiro enquanto leitores, e depois, talvez consciente ou inconscientemente, começamos, muitos de nós, por tentar imitar ou tentar experimentar o exercício de uma estratégia de outros escritores, uma forma de abordar o texto, e depois entram as outras coisas, não é? A originalidade, a curiosidade. Estou a falar de coisas que são também importantes para vocês. De que forma é que sentem os 2, se calhar esta pergunta é para os 2, de que forma é que sentem esta influência de alguém que marcou a forma como se escreve e como se lê a crónica em Portugal, para sempre? Senhor escritor? Não, senhor jornalista. Bem, nós nunca sabemos bem o que é que tiramos, o que é que roubamos, aos outros, e sobretudo quando os outros são muito melhores. O que é... eu se calhar posso falar mais sobre o que eu gosto no Miguel, e talvez daí eu consiga, se tivesse um esforço, fazer um desenho, um esquema, conseguiria talvez tirar aquilo que eu fui roubar sem saber. Mas, como já alguém aqui disse, acho que o próprio Miguel, nós todos começamos por roubar e por imitar, não é? São 2 coisas diferentes. São 2 coisas diferentes. Eu prefiro roubar. É melhor. Um é consciente e o outro é Nós imitamos sem saber, mas todos imitamos o Miguel, em Portugal, eu diria. Há uma obsessão, que é a primeira coisa no Miguel, que é muito fascinante de ver. E quer dizer, há 50 anos que temos o Miguel, e há 50 anos que há essa obsessão. Não sou eu, obsessão pela escrita propriamente dita, ou seja, aquele parecer que é fácil a escrever, aquele parecer que sai tudo bem à primeira, que sai tudo limpo com aquelas frases claras e transparentes, sem as tais palavras farfalhudas de que a Adília Lopes
usa. A Adília Lopes tem uma história muito linda. Quando ela tinha 17 anos, descobriu a Sofia de Mel Brainer. Não sei porque é que estou agora a fazer este cruzamento, mas as sinapses funcionam assim. E ela descobriu a maravilha da poesia porque viu na Sofia de Mel Brainer como as palavras eram todas claras e rigorosas. Eu adoro esta ideia de alguém ver na poesia, que é ficção, não é? O rigor. Isto porque ela está a falar da escrita, as palavras rigorosas. Claro. E isso está no Miguel há 50 anos, que está lá aquela palavra, não está lá outra, e não é por acaso. O Miguel há bocado deu a ideia que tudo caía do céu, e ele olha para o ar. É tudo mentira, eu não acredito, não é possível. Porque para escrever de forma clara e rigorosa, o tal rigor da Sofia, seja ficção, seja jornalismo, é preciso uma obsessão pela escrita. Há uns anos pediram-me no jornal, quando saiu um dos livros de compilação de crónicas, para entrevistar o Miguel. E eu disse, mas eu vou entrevistar o Miguel para quê? O Miguel já foi entrevistado 1000 vezes, não há nada. E depois pus-me à procura, antes de dizer um não rotundo, que nunca ninguém tinha falado com o Miguel só sobre a escrita. Eu já ia chegar a essa entrevista. E digo-vos, eu recomendo que todos leiam essa entrevista, porque o Miguel explica, mostra como nada cai do céu, e que é o quê? Que é procurar a palavra bonita, é uma expressão do Miguel, procurar a palavra bonita, sabendo que uma palavra bonita fica bem numa frase, mas fica péssima noutra frase, a mesma palavra bonita. É procurar a palavra com música, é identificar as frases bonitas, deitar fora. Sempre que vires uma frase bonita, que parece muito bem escrita, deita fora. As frases têm que ser delivered. É uma expressão com a qual é uma identificação. O Miguel estava a explicar-me como é que escrevia, e para quem escreve é uma identificação, é um espelho, porque é procurar. Pois há uns que conseguem e outros não conseguem, mas é essa ideia do delivered, que é tal, a frase está ali, não podia ser outra. Mas isso só é resultado de muito trabalho, não é? Portanto, essa opção pela escrita é a primeira... eu acho que é a primeira grande característica do Miguel. Opção pela originalidade, já foi aqui dito, e o Francisco disse, e identifico-me tanto com o que ele disse sobre a previsibilidade daquilo que os cronistas escrevem. Ainda a semana passada era guerra, 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 e o Miguel, há uns 15 dias, era um mergulho, o último mergulho do ano. E depois ele acabava a dizer, isto é o que se escreve quando temos areia nos pés. E eu pensei, não, isto é o que se escreve quando temos ideias na cabeça, porque é muito mais fácil escrever sobre guerra do que escrever sobre aparentemente nada, que é um exercício, é uma arte que o Miguel tem desenvolvido nos últimos anos, e tenta disfarçar, dar essa ideia de que é uma coisa aparentemente superficial e fácil. Escrever às vezes sobre o nada, e o nada pode ser o tempo ou essa os observação do é muito cotidiano, mais... não é? Essa capacidade de perceber o que está à volta, além da espuma dos dias, não é? Essa disponibilidade também para observar. Pois o Miguel diz que está sempre à procura, portanto ele diz que olha para cima, mas não é, ele está a olhar para tudo, não é? Não está ali a olhar para o ar. É da tal observação. É tentar, a opção pela originalidade é o quê? É ser capaz de estar a ver aquilo que todos estamos a ver e, no entanto, fazer uma observação que nunca foi feita antes. Há um texto que eu adoro, que é um texto em que o Miguel diz, pai, 3 vezes, detesto alemães. Eu, como não moro com um alemão, gosto particularmente dessa crónica. E então, claro que não testa alemães, não é? Imagino eu, mas faz uma leitura em que compara os russos com os bebés que riem. Isto tem uns anos, essa crónica, mas é... Que só riem quando é mesmo a sério, não é? Só riem, levam-se a sério para rir. Portanto, os bebés e os russos. Isso é o quê? Isso é a observação. Isso é o quê? Isso é estar constantemente, e quando eu digo constantemente é todas as horas em que estamos acordados, a pensar o que é que eu vou conseguir observar do que está à minha volta, que todos nesta sala estamos a ver, mas só o Miguel é que vai conseguir fazer aquela observação, aquele cruzamento, aquelas 2 sinapses que vão dar uma coisa qualquer, e há uma história para contar, e há uma crónica nova para contar. Essa opção pela originalidade é uma disciplina, é uma tarefa
que o Miguel todos os dias calça as suas Birkenstock quer dizer, e encara como a sua tarefa diária, porque isso não é inspiração e porque é muito inteligente. Mas isso faz sentido para ti, não é? Faz sentido para a forma como tu própria abordas a... Eu acho que é a única maneira é encarar a escrita como uma tarefa muito séria e depois partir tudo. Mas, quer dizer, tem que haver essa obsessão por tentar escrever uma coisa que ainda não foi escrita. Isso, se fosse aplicado à guerra, seja ela o que for, ou à atualidade, não é? O Francisco dizia que chatice, escrevem todos sobre a mesma coisa, já sei que amanhã esta vai escrever sobre aquilo, aquela vai escrever. Eu tenho essa obsessão, e penso no Miguel muitas vezes, porque eu fujo quando vejo assim, olha, o Guterres disse uma frase, não sei o quê. Ok, não vou escrever sobre o Guterres. E se calhar até poderia escrever com alguma facilidade. Trabalhei na ONU não sei quantos anos, tenho imensos amigos diplomatas, imensos amigos na ONU, teria facilidade. É fugir do que é óbvio, obriga-nos a procurar essa originalidade. É uma coisa que o Miguel faz todos os dias há 50 anos. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui. Eu estava muito tranquilo aqui há 1 hora, 2 horas, e agora estou menos. A minha médica há uns tempos dizia-me que as pessoas costumam tomar bisoprolol antes de falarem em público, e eu agora percebo porquê, e talvez devesse ter tomado uma caixa de bisoprolol. E isso também se deve à presença do Miguel aqui. Eu vou pegar num adjetivo que a Bárbara usou, clara, e vou contar aquela história que o David Foster Wallace conta num dos livros e que dá para muita coisa e também dá para isto, que é a história dos 2 peixinhos que estão a nadar, 2 peixinhos muito pequeninos, e passa o peixe mais velho por eles e diz, então rapazes, como é que está a água? E os 2 peixinhos olham um para o outro e dizem, o que é a água? E nós todos, cronistas, todos aqueles que escrevemos crónicas, nadamos numa água, num lago que foi criado pelo Miguel Esteves Cardoso. Mesmo que não tenhamos absoluta consciência disso, nem do que é essa água. Eu há 2 semanas estava a pensar no que é que viria aqui dizer, e várias abordagens possíveis, e acabei por escrever uma crónica com aquilo que estava a pensar, porque a palavra que me veio à cabeça é uma palavra, é um lugar comum e que se usa muito no jornalismo, usa-se muito no jornalês, para ser mais preciso, que é o incontornável, a figura incontornável. E eu estava a pensar, bem, o Miguel Esteves Cardoso é uma figura incontornável. E pensei, se o Miguel Esteves Cardoso escrevesse sobre a palavra incontornável, o que é que ele iria dizer? E daí nasceu essa crónica. E tentei desmontar, que é muito isso que o Miguel faz, e fazia mais, creio, nas crónicas mais antigas, que é desmontar não só a linguagem, mas também comportamentos. E comecei a desmontar e cheguei à conclusão de que a palavra era muito exata. O incontornável, apesar de estar muito desgastada, estar muito gasta, estar muito batida. Porquê? Porque um cronista, hoje um cronista português, não consegue contornar a figura do Miguel e a escrita e as crónicas do Miguel. E mesmo que o faça, contorne, o caminho dele fica definido por ter tentado evitar. Essa influência. Como eu acho, e tenho essa consciência, tenho a certeza de que é impossível contornar a figura do Miguel e as crónicas que ele escreveu, o que eu faço muitas vezes, e sobretudo nestas crónicas que tenho escrito agora, que é uma palavra da semana, todas as semanas eu escolho uma palavra, por exemplo, as crónicas que escrevo sobre futebol ou que estão publicadas no Segundo Coração são completamente diferentes, mas estas que escrevo agora, muitas vezes faço, e antes de escrever vou ler umas crónicas do Miguel para roubar. E roubar o quê? Não vou roubar, ainda que por vezes haja roubos inconscientes. Por exemplo, eu escrevi uma crónica sobre a palavra parecer, sobre os pareceres, não é? Que são emitidos
E no outro dia estava a ler os meus problemas e lá está uma crónica sobre o parecer. E no outro dia escrevi uma crónica sobre o Betinho, do Luís Montenegro e o orçamento de Betinho, e há uma crónica sobre os Betinhos. Um clássico, isso é um clássico. E há muitas outras. Eu, por acaso, utilizei o aristocrático nessa crónica de uma forma errada, porque quando fui ver nos meus problemas, aprendi a diferença entre o aristocrático e o fidalgo, mas já não fui a tempo de corrigir. E aquilo que eu faço para roubar, o que é? O roubar é um modo de ver, não é roubar nem o talento, nem o conteúdo propriamente dito, mas é um modo de ver, porque eu acho que é isso que o Miguel mudou completamente e é isso que nós, enquanto cronistas, não podemos escapar. É um ângulo sobre a realidade. Leio crónicas do Miguel, leio crónicas do Nelson Rodrigues, leio aqueles textos humorísticos do Woody Allen para entrar nessa água. Não é ir roubar coisas, ainda que às vezes se possa roubar, mas tenho plena consciência de que, por vezes, aquilo está a entrar ali num território demasiado próximo da imitação e um cronista deve também tentar evitar isso, sem evitar ou sem negar a influência que é inegável e que está em todos os cronistas, sobretudo naqueles que depois optam ali por uma abordagem mais humorística. É impossível. Agora estamos a comemorar, e falou-se muito dos 40 anos do tal canal do Hermano José. É impossível falar de humor e humor televisivo em Portugal sem essa influência. Ou vais contra essa influência, ou és influenciado por ela. Agora, não consegues fugir. E eu acho que nas crónicas acontece muito isso. E muito aquela maneira de olhar para Portugal, eu acho que isso também, e para os portugueses. Porque nós, e creio que isso também será geral a todos os cronistas, procuramos falar sobre os portugueses pondo-nos de fora. Mas quando o fazemos, normalmente, parecemos parolos, para usar aqui uma expressão também que é muito do agrado do Miguel. É inevitável quando nós nos pomos de fora, e são raríssimos os casos de escritores e de cronistas, neste caso particular, que têm essa capacidade de comentar, de analisar, de desmontar o comportamento dos portugueses, falando de nós, estando de fora, e isso sendo aceitável para aqueles que estão a ler, que também, de alguma forma, se sentem de fora. É como se o cronista estivesse num diálogo com o leitor e dizer: estás a ver como é que são os portugueses, mas nós não somos assim. E depois nós tentamos replicar isso com mais ou menos sucesso. Agora, que esse valor, esse quase padrão ouro da crónica está estabelecido pelo Miguel, sobretudo o Miguel para cá, eu acho que isso é inegável. Quer para quem escreve, quer para quem lê, não é? Porque, de repente, a forma como nós lemos as crónicas e os cronistas de hoje também é moldada por essa herança, não é? Por essa tradição que mudou, que se rompeu. Uma coisa que eu não disse há bocado, que provavelmente é a coisa mais importante, que sem saber eu aprendi com o Miguel e que, de certa maneira, todos nós que lemos, e estavas a dizer, os leitores também, que é assumir a nossa voz. Ou seja, o Miguel mostrou, porque as pessoas dizem: e foi muito fresco, o Francisco há bocado dizia, foi uma frescura, ou não era o Francisco, outra pessoa, o Walter, foi uma frescura, porque lá em Caxinas ninguém escrevia assim. A verdade é que ainda ninguém escreve assim hoje. Portanto, e o Miguel, ao mostrar que se pode escrever assim, que é a maneira dele, sem palavras difíceis, sem frases bonitinhas, sem palha. Ele diz que põe lá a palha no meio um bocadinho para fazer o build-up no meio, mas não é verdade. Portanto, esta obsessão pela escrita, pela escrita clara, pelas frases delivered, eu acho que a essência da escrita do Miguel está nestas duas ideias. Isso faz o quê? Faz com que haja ali uma voz que alguém já disse aqui, que não está assinado e nós sabemos que é o Miguel. Ok, cada um tem o seu estilo. A questão é que o Miguel mostrou que todos nós só seremos minimamente bons a escrever, isto é verdade para qualquer pessoa, se tivermos a nossa própria voz. Portanto, no fundo, deu permissão.
mostrou que era possível e mostrou que era melhor ser assim e não escrever como aquilo que se espera que nós no estilo que se espera que nós tenhamos, ou com uma abordagem que esperam que seja, enfim, esperável, não é? E, portanto, o que é que acontece? As pessoas hoje, mesmo depois destes anos todos, com o Miguel a mostrar-nos como é que se faz, as pessoas tentam escrever todas de acordo com uma ideia que têm daquilo que é considerado um texto sério. O Miguel não tem medo que haja pessoas que acham que aquele estilo aparentemente superficial, aparentemente leve, as pessoas têm medo da leveza na escrita em Portugal e nos jornais, isso é muito marcante, não é? As pessoas têm medo da leveza. O Miguel vem mostrar que escrever de uma forma leve é bom, é na verdade o melhor. É bom, é verdade que é bom, mas é muito difícil. É mais difícil. E esse é que é o grande perigo das crónicas do Miguel, é que de facto nos convencem ou nos dão essa ilusão de facilidade. É fácil, então é fácil escrever assim. Se eu me sentar e escrever, e isso é extraordinariamente difícil, escrever de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma que dê essa ilusão de facilidade. Por isso é que há um Miguel, e depois há muitos de nós a tentarmos chegar aos calcanhares. Hoje o panorama também mudou muito, não é? E eu penso que algumas crónicas do Miguel também referem isso. Hoje há menos tempo para ler, mas também para escrever, mas também há menos espaço para desenvolver uma ideia. Se calhar há mais cronistas, mas é tudo muito mais rápido. O espaço mediático também está tomado por outras, vamos lhe chamar, solicitações e, portanto, de repente, o panorama também é um bocadinho diferente hoje do que era na altura, não é? Eu não sei se há mais cronistas, se há mais opinionistas. E aquilo que estavam a falar há pouco da questão da atualidade e de comentar a atualidade para dar uma opinião e que é sempre definitiva e que é sempre contra alguma coisa, a favor de outra, eu acho que é isso que prevalece hoje na imprensa. E há pouco espaço para crónicas que fujam a esta lógica. Há muito poucos cronistas a praticarem esta crónica, na raiz, uma coisa sobre o tempo, sobre o cotidiano, sim, ligada à atualidade, mas não necessariamente à atualidade política do modo mais óbvio. Eu acho que isso existe pouco. E aí será tanto culpa dos jornais como dos próprios cronistas, que os jornais escolhem e que estão lá para dar a sua opinião sobre esses temas. Mas também é muito difícil ter, se fugirmos da opinião, ter uma voz que não seja só uma opinião, construir essa voz. Isso requer uma grande capacidade de observação. E observação, de atenção, não só de observação, estar atento ao que os outros fazem, ao que as pessoas à nossa volta fazem e à forma como elas falam, como elas usam o idioma. A coisa mais fascinante para mim, quando li pela primeira vez A Causa das Coisas, era essa atenção à linguagem, a desmontar, volta a essa expressão, as expressões utilizadas pelas pessoas e também nos jornais, pelos escritores. E isso é talvez das maiores influências do Miguel, que se vê, por exemplo, noutro grande cronista e também humorista, o Ricardo Araújo Pereira, que nos seus sketches humorísticos do início eram sketches muito interessados nessa desmontagem da linguagem, do que está por trás de determinadas expressões. Eu acho que isso vem das crónicas do Miguel. E há uma coisa também que queria referir. Eu tomei contacto com a obra do Miguel em livro. Em livro, sim. É diferente. Eu, quando o Miguel escrevia no Expresso, quando escrevia A Causa das Coisas no Expresso, eu em casa lia os jornais que de vez em quando podia ler, era a Bola, e revistas era a TV Guia. O Miguel não escrevia em nenhum desses órgãos, não lia o Expresso, e foi para aí em 1995, já depois do Miguel ser conhecido como figura televisiva, que houve uma professora de técnicas de tradução de inglês, fica aqui a referência, que disse: tens de ler o Miguel Esteves Cardoso. E eu fui à procura na biblioteca do meu bairro, da Causa das Coisas, e
Eu não sei quem leu primeiro, quem No teve jornal. no jornal, não sei, eu não posso falar por essas pessoas. Eu li no livro e já vinha com essa autoridade do livro, que é diferente. Isso também é um tema interessante para conversarmos aqui, não é? Que é Sim. como é que de repente passa a ter uma autoridade diferente quando as crónicas estão Para mim chegou reunidas em como um livro. livro. E uma das coisas que me deixou mais satisfeito, eu não tinha muitas leituras na altura, e muitas leituras, tinha pouquíssimas leituras de autores portugueses, e lembro-me de um inquérito que eu creio que foi feito pelo Independente na altura, em que pediram uma série de personalidades da cultura, figuras da cultura portuguesa, para escolherem 10 livros, os 10 livros mais importantes da língua portuguesa. E eu fiquei muito feliz quando houve alguém, já não me lembro quem, que entre esses 10 livros escolheu A Causa das Coisas. Eu fiquei contente porque na altura era o único livro que eu tinha lido e disse, é verdade, eu se tivesse de escolher 10, eu escolhia 10 vezes A Causa das Coisas porque era o único daqueles que tinha lido. Mas veio com essa autoridade, eu acho que isso também faz diferença. Mas ainda hoje eu vinha no comboio a reler as crónicas, como a do Já Agora, que eu acho que é uma das crónicas. Bem, quase todas são geniais, e genial aqui não é uma palavra vã. A da Alcatifa, que abre logo este volume, mas eu li no livro e hoje vinha a reler, percebi, elas continuam, são literatura, não se perderam, não ficaram, haverá uma outra referência temporal à época, mas isso também faz parte da literatura. Se nós lermos hoje o Essa de Queiroz, bem, há referências ao americano, que hoje já não existem, já não circulam em Lisboa. Há coisas que são de uma época, há marcas. E a duração da leitura é uma coisa diferente, não é? Às vezes é anacrónico. Também Sim, tem e não há problema com isso. Agora, aquilo que é essencial permanece. As verdades, as observações, a pontaria das observações em relação a comportamentos e à linguagem, isso continua perfeitamente válido e poderia continuar a ser feito ainda hoje pelo Miguel. Ele já seguiu por outro caminho e eu acho muito bem que o tenha feito, mas continua atualíssimo. E agora, nós imaginamos aquela história do Manuel António Pina que dizia, em relação aos jornais, não é, que servem depois para embrulhar peixe, é importante que às crónicas seja também dada a dignidade do livro, porque é assim que elas permanecem. Para acabar, eu concordo absolutamente com esse senhor, eu já não lembro quem é que era, que escolheu A Causa das Coisas como um dos 10 livros, um dos 10 maiores livros da língua portuguesa. Eu concordo absolutamente, e se não fosse o livro, provavelmente essas crónicas estariam a embrulhar peixe. Antes de passar a palavra à Bárbara, que ainda não respondeu a esta questão, eu queria só destacar, porque sei que estão professores aqui nesta sala, como é habitual nas sessões de escritaria, e eu já reconheci aqui algumas caras. É mesmo importante quando às vezes as pessoas têm dúvidas se aquilo que estão a dizer aos alunos, se aquela frase em particular vai ficar, e às vezes fica, não é? Um professor que diz, tens de ler isto, continuem professores, porque é mesmo Muda a pode vida. mudar a vida de alguém. Deixa-me só, a propósito disso, agora não tem a ver propriamente com o assunto, mas eu no 12º ano tive um professor de História que foi colocado já a meio do primeiro período, porque a outra professora tinha metido baixa, e ele chegou lá àquela escola e ficou muito angustiado, e ele disse-me mais tarde que tinha chorado quando tinha entrado na escola pela primeira vez, e foi um péssimo professor de História. Eu tive uma nota terrível no exame desse ano, mas as nossas conversas durante as aulas eram sobre literatura, sobre Ian McEwan, Garcia Marques. Ele contava-me o que tinha lido e dizia-me, tu estás a fazer o caminho que eu fiz de leituras de quando tinha a tua idade. E é um dos professores, foi um dos professores mais importantes que eu tive, apesar de, objetivamente, ter sido um péssimo professor. Portanto, há bons professores que são maus professores. Bárbara. Já não lembro qual era a pergunta, mas como o Bruno estava a falar das crónicas antigas, eu estava a pensar que é também muito interessante verificar que o Miguel escreve cada vez melhor. Ou seja, eu peço desculpa, mas eu fui ler algumas crónicas antigas e vi aquilo que ele próprio descreve como... eu quando comecei a escrever, escrevia um pouco empoleirado, uma palavra linda.
Lá está a obsessão pelas palavras. O Miguel não disse outra coisa qualquer. Encontrou ali, andou ali. O que é que eu posso dizer? Ok, eu escrevia muito empoleirado. E eu via-se empoleirado. Agora, nunca tinha pensado nisso. Lembro-me do Miguel usar essa expressão e de eu ter achado graça. É uma palavra bonita, com a tal musicalidade. Ok, agora, por causa desta conversa, fui ler as tais crónicas antigas e pensei, cá está, ele tem razão. Isto era muito empoleirado. Hoje, acho que o Miguel escreve muito melhor, ou seja, foi a tal obsessão, porque, assim, claro que ele escrevia muitíssimo bem nos anos 80, não é? Que é disso que o Bruno estava, dessas crónicas que o Bruno estava a falar. Mas hoje não há uma palavra a mais, não há o ritmo é muito impressionante, talvez por serem crónicas pequenas, e há 14 anos que o Miguel faz este diário, no fundo, partilha o diário da sua vida connosco, não é? Nas crónicas do público, são crónicas pequenas, têm 1500 caracteres, não é? 1600, portanto aquilo é um exercício muito difícil. A verdade é que não há uma palavra a mais, não há o ritmo que é muito importante, que é vou cortar, se eu corto demais, o texto fica críptico, ninguém percebe, a ideia fica na nossa cabeça e, portanto, nós achamos... mas, claro, não percebes que era sobre isto? Não, porque foi cortado. Portanto, cortar a mais é um problema, cortar a menos o texto fica chato e fica lento. Os textos de Miguel nunca são chatos e lentos. Portanto, este equilíbrio, encontrar o ritmo certo, é bonito ver isso e inspirador, porque quer dizer, até o Miguel conseguiu ir melhorando e escrevendo cada vez melhor. Hoje o Miguel escreve, talvez, como... Quer dizer, nunca escreveu tão bem. É uma maravilha. Há muitas frases que são clássicas sobre o cortar palavras, não é? Desde logo do Alexandre O'Neill, não é? Que dizia escrever é cortar palavras. Claro. Mas há uma história que eu julgo que é verdade e que se conta que é relativamente à Agostina. Eu sei que o Miguel gosta muito gostava muito da Agostina, que ela queixava-se ao Manuel de Oliveira que ele lhe estragava os textos nos filmes e dizia, mas porquê? Mas não faz isso com o Camilo. E o Manuel de Oliveira acho que virava o livro ao contrário e dizia, mas Agostina, quando eu faço assim nos livros do Camilo não cai nada. E quando eu faço assim aos seus cai muita coisa. E a Agostina gostava particularmente não é rebuscada a palavra que eu procuro, mas ela gostava particularmente de se divertir com o leitor, brincando com algumas frases e tornando-as mais capazes de ferir, não é? Ela tinha esse condão. Mas deixa-me só fazer aqui a defesa das crónicas antigas, que nem precisam de defesa. Exato. Mas eu vou defender na mesma, vou-me prestar esse papel, que eu acho que as crónicas da causa das coisas, dos meus problemas, das minhas aventuras, têm uma vitalidade. Provavelmente não são, neste sentido que a Bárbara fala, não são tão bem escritas, não são tão concisas, não são tão de mestre, não são tão sábias na escrita. Provavelmente têm algumas coisas a mais, mas têm uma vitalidade que foi isso, que foi marcante na altura. Têm o atrevimento também da juventude, são frenéticas e as atuais são um pouco mais contemplativas, são um pouco mais maduras, porque o homem que as escreve provavelmente é mais contemplativo, está mais maduro, mas as outras têm essa vitalidade, essa energia, essa fome, talvez esse empoleiramento também, que são próprios da juventude. Se o Miguel agora estivesse a escrever esse tipo de crónicas, pareceria um velho, não é? Daqueles velhos que pegam e vestem calções de licra e vão andar aí de bicicleta, mas não. Ele escreveu estas crónicas quando era um jovem. Então esse empoleiramento não fica mal. Ficaria mal agora, tal como essa sabedoria ou sapiência artificial, esse rigor excessivo, ficaria mal no jovem que escreveu estas crónicas. É a minha defesa das crónicas antigas. Eu tinha aqui há uma questão que eu gostava de lhes colocar antes de passar aqui para uma secção em que os vou desafiar. Isto é estranho porque eu estou a vê-los a responder e a falar sobre as crónicas de Miguel e depois a olharem para o Miguel volta e meia com assim de relance a ver qual é que é a reação daquele lado. Isto, de facto, assim é ingrato.
como cronistas, sentem alguma responsabilidade maior do que aquela que é autoral, que é da vossa opinião, que é da forma como olham? Sentem isso? Sentem essa responsabilidade com os leitores? Isso eu não sei o que é, mas quer dizer, eu sigo a cartilha, digamos, do George Orwell, que é, ele tem um ensaio muito bonito que se chama Why I Write, porque é que eu escrevo, e ele diz que escrevemos, ou ele diz, eu escrevo, e eu quando li pensei, uau, olha, eu também, não sabia, e portanto lá está o tal espelho, quando nós percebemos, bom, então afinal fazemos todos o mesmo, com resultados diferentes, como é óbvio, mas ele diz que escreve para identificar e corrigir um erro, ou escreve para, acho que ele diz pointing out ou drawing attention to um facto. Portanto, ele escreve porque há um erro ou para chamar a atenção para um facto. E, na verdade, quando eu li esse ensaio, eu pensei, bom, é isto que eu faço todos os dias. Mas eu não sei se é responsabilidade, não consigo bem a pensar nessa palavra, se o meu papel, lá está, isso parece assim uma coisa muito séria, mas, quer dizer, tudo que eu escrevo, mais do que dar a minha opinião ou fazer a minha crónica, eu vejo um erro e tento dar respostas e argumentos para ser eficaz. Há bocado falava-se, antes as relações eram diferentes. Eu acho que as relações, a principal diferença é que não há a ferocidade que havia e que o Miguel descreve bem, que eu ainda assisti, não é? Porque estou no público há mais de 30 anos, a ferocidade da crítica e dos editores que deitavam fora e que rasgavam, não é? O Miguel fala sobre isso. Que obrigavam a reescrever. E que diziam, está uma porcaria, deita fora, não diziam porcaria, pronto, já disseram aqui os vários palavrões, eu não vou seguir essa linha, portanto vou só dizer porcaria, mas não era essa a palavra que era usada. Portanto, isto está uma grande porcaria, Miguel faz outra vez, e ele diz que aprendeu. Bom, hoje, se há diferença nas redações, é essa ferocidade, essa exigência. Porque há textos publicados que são muito fracos. E são muito fracos porque eu adoro ler textos com ideias diferentes das minhas, mas tem que ser bons textos. Tem que estar bem escritos, 2, tem que ser originais, 3, tem que ter argumentos, ou seja, factos, como diz o Aristóteles, não é? Argumentos são factos, que era assim que eles, quer dizer, faz parte da cartilha das técnicas de persuasão dos antigos, é dizer que factos são argumentos. As pessoas às vezes dizem, tu escreves, que interessante, vê-se logo que és jornalista, tens sempre muitos factos. Eu digo, não, eu não sou jornalista, é assim que se expõem as opiniões, é com factos, não é? Portanto, hoje nós lemos textos que são mal escritos, que não têm ideias originais, porque aquela ideia já foi dita na véspera, na antevéspera, em todos os jornais, fazemos uma pesquisa e está a mesma ideia em todos os textos, e que não têm argumentos. Portanto, as pessoas escrevem muitos textos inúteis, são textos que não servem para nada, e os textos existem para mudar o mundo, e isso é uma beleza do trabalho do Miguel, que é, o Miguel tem eu quando era miúda pensava que o Miguel era jornalista, achava, pronto, o Miguel faz jornais, é jornalista. Depois fui crescendo, não é? E disse, não, o Miguel é um intelectual. Pronto, Miguel é um intelectual, ele de facto leu como ninguém, sabe tudo como ninguém. Depois achei, não, Miguel é um político, ele quer ser político. Hoje eu acho que ele é um artista. Porque tem esta utopia, tem este otimismo, esta vontade de mudar o mundo. Por isso é que eu perguntava também se não sentem essa responsabilidade. Também tem a ver com isso. Isso depois é como o Miguel disse há bocado, que a Margaret Atwood diz a mesma coisa. Ela tem um livro muito bonito sobre escrita. E ela disse uma coisa, não sei se o Miguel leu o livro ou não, mas ela diz que quem decide se nós temos valor são os outros, são os leitores, não somos nós. Portanto, estás-me a perguntar, a responsabilidade, isso depois as pessoas logo decidem, quer dizer, os leitores é que vão decidir se o texto é útil, se não é útil, se serviu para uma coisa, se não serviu para uma coisa, se vai... Quer dizer, nós queremos todos mudar o mundo, não é? E o Miguel... Eu não quero.
Sendo que Tu não queres mudar o mundo? Não. Ah, eu só quero. numa Eu quero mudar sociedade muito o em que a mundo. democracia está, digamos, segura, ou pelo menos achamos que está à prova de bala, é que é possível remeter para o leitor essa Se quiseres, decisão a palavra responsabilidade, se quiseres eu posso dizer assim, sim, eu tenho a responsabilidade de todas as semanas fazer 2 textos, que é o mínimo dos meus mínimos das minhas tarefas, que sejam úteis. Úteis. É a palavra, eu vivo com a palavra utilidade. Os meus textos têm que servir para alguma coisa. O Miguel está chocado e vai-se embora. E, portanto, a utilidade para mim é o que me faz mover. Portanto, aí se calhar podemos encaixar a palavra responsabilidade. Não queres mudar o mundo? Não. Não, Já desististe Não do sou mundo? responsável por e não nada. quero, Mas prefiro que as minhas crónicas não tenham qualquer utilidade. Aliás, fico muito contente quando vejo as minhas crónicas meio perdidas entre outros textos que querem mudar o mundo, de pessoas cheias de certezas e que querem convencer os outros. Eu fico contente se, em vez de convencer, conseguir trazer alguém aqui para o meu lado e ver as coisas do meu ângulo. É a mesma coisa. Mesmo que depois fiquem na Isso é dele. querer mudar o mundo. Mas eu É porque querer mudar o mundo... Nós não precisamos lhe dizer, não faz mal. Mas querer mudar o mundo não é dizer que eu tenho a certeza. É raro... traz dificuldade em encontrar um texto em que muitas vezes nem sabes o que é que eu penso. Portanto, porque eu escrevo milhares de caracteres e muitas vezes não digo o que penso. Mudar o mundo é identificar um erro, ou seja, alguma coisa que está a ser repetida na sociedade sobre alguma coisa e que é errada, que está errada, factualmente errada, porque dizem que é amarelo e não é, é azul, e eu sei que é azul. Mas eu isso vou será mostrar a tua veia de jornalista, que eu respeito, mas não é isso que eu faço. Eu procuro o insólito. Seja quando, por exemplo, faço crónicas sobre futebol, quer dizer, eu não... Houve alguém que... Mas o que é que tu sabes de futebol? É isso mesmo, por isso é que eu escrevo, é por não saber nada, saber muito menos que alguém que estudou 4 ou 5 anos de desporto e sabe tudo sobre táticas e periodização e transições. Eu gosto de escrever sobre futebol do ponto de vista de quem não sabe nada e que está fascinado por esse tema e não quero convencer ninguém daquilo que estou a ver. Quero é convidar para ver as coisas um bocado, se calhar, de cabeça para baixo. Vamos virar aqui as coisas para ver o que é que há de interessante aqui, mas não mais para... menos para convencer e mais para maravilhar. Se uma crónica maravilhar, entreter, mesmo que daqui a 5 minutos esteja esquecida, eu acho que já cumpriu o seu papel, sem dúvida. Já teve a sua utilidade. O prazer da leitura, Sim, claro, sim. acima de tudo. Mesmo Claro. depois, mesmo que nunca chegue a livro, às vezes pode não chegar. Não? O prazer da leitura acima de tudo. Aliás, no caminho para cá vi os cartazes com as frases do Miguel e uma das frases é o prazer da leitura. Eu disse, yes, é isso mesmo. É. Antes de mais, lá está daí a obsessão pela escrita, não é? Antes de tudo e antes de mais, o prazer da leitura. Tem que ser bom ler uma crónica. Então, eu agora tenho um desafio para lhes fazer e como estão aqui sentados vão ter que dizer que sim. Então, isto são algumas perguntas curtas para as quais eu peço uma resposta rápida. Ok. Não está funciona ensaiado, se for assim. Se quiserem a pensar muito tempo, não dá. E agora o Miguel já não está aqui, portanto já não precisam então de olhar à vontade. com medo. Mas alguém está a filmar, por isso... Estamos todos a filmar e, portanto... Não, nós não dizemos a ninguém o que se passa aqui. E então, o que é que nunca fazem quando escrevem as vossas crónicas? Ginástica? Assim não vale, tem que ser... Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Também agora não posso responder ginástica. Pensar demais. Ok. Qual foi a crítica mais injusta que alguma vez fizeram a uma crónica vossa? Que era chata? Ok. Mas se calhar não é injusta, porque se calhar era mesmo. Eu acho que era uma crítica justa. Era alguém que perguntava, mas afinal, o que é que ele pensa sobre o assunto? E nem eu sabia, portanto era uma crítica justa. Ok.
Já se arrependeram do que escreveram numa crónica? Mau. Isto é sim ou não? Já, de certeza. Vou dizer que sim, já. Tá, Não sei quando, mas sim. Como é que começa uma boa crónica? Com uma frase que surpreenda. Com uma história. Como é que termina uma boa crónica? Com uma frase que surpreenda. E antes, tem que acabar um bocadinho antes do que o leitor espera. É como nos bons filmes. Nós temos que ser surpreendidos e Passar dizer, a já acabou. rasteira. Ok. Voltando ao princípio. Esse é um clássico a evitar. Eu diria. De vez em quando, a cada 10 eu lá recorro a esse clássico, mas como é um clássico eu evito. Caneta, lápis, telefone ou computador? Computador. Caneta. Caneta? E os livros também? Sim. A sério? É lá. Leem os comentários ou e-mails dos leitores? Sempre. Metade das minhas crónicas são a responder aos leitores. Gosto muito disso. O Bruno está preocupado. É muito útil. Não é uma questão de preocupação. E não é para validação e assim, não. Não, estava a dizer que ele estava a olhar para mim com uma cara preocupada. Eu gosto mesmo de interagir com os leitores e lá está, como eu escrevo com a escola do Worrell, que é sobre um erro ou para chamar a atenção para um facto, os leitores muitas vezes escrevem coisas erradas, mas com muitas certezas, e muitas vezes inspiram-me a fazer outra crónica sobre o mesmo tema, para responder, para mostrar que aquilo é errado. Bem, isso resolve o problema de qual é que vai ser a minha crónica amanhã. É uma maravilha. Isso é uma excelente técnica. É uma maravilha. Qual é que era a pergunta? Se lês os comentários ou e-mails. Quer dizer, leio às vezes alguma coisa, mas não é, sobretudo no clima atual, não acho que se ganhe alguma coisa com isso, porque não quero estar preocupado com, e não estou a falar apenas dos comentários negativos, mesmo os comentários positivos, os incentivos, eu quero desligar disso, para escrever aquilo que me apetece, e não estar condicionado o mínimo possível por essas expectativas de um lado ou do outro. E por último, até porque a Bárbara já respondeu à questão que eu tinha sido, que era se respondiam aos comentários e aos e-mails dos leitores das crónicas, eu perguntava se há assim uma crónica, eu sei que é difícil escolher, mas se há assim uma crónica do Miguel que vos tenha ficado para sempre e a que voltem muitas vezes. Eu posso ler uma que eu trouxe aqui marcada, que é pequenina e se calhar e que tem exatamente a ver com... Sim, é um minuto. E que é exatamente sobre a opção pelas palavras. Diz assim, as palavras baratas. No passado e no futuro estamos todos mortos. No século XX, os adjetivos mítico, lendário e icónico foram banalizados por publicitários americanos à procura de palavras aparentemente difíceis. Cá está as palavras difíceis. A minha filha do meio, na escola, há uns anos... Ela agora já tem 18 anos, mas há uns anos diziam-lhe vocês a cada 2 frases têm que pôr uma palavra difícil. Para nós na escola, os professores ensinam as crianças, alguns professores, como é óbvio, a escrever mal, porque, na minha perspectiva, porque, quer dizer, introduzir palavras difíceis artificialmente é piorar o texto e não melhorar o texto. Mas pronto. Portanto, à procura de palavras aparentemente difíceis para impressionar públicos incultos que acham que são sinónimos de muito bom e universalmente reconhecido como muito bom. E depois ele vai agora dissecar as palavras, que o Bruno estava há pouco a falar sobre isto. Mítico e lendário referem-se a criaturas e coisas que, por definição, não existem. Os mitos e as lendas são ficções. Dizer que uma cervejaria é mítica só faz sentido se essa cervejaria nunca existiu. Dizer que é lendária obriga a contar a lenda em que essa cervejaria figura. Icónico significa representativo. O ícone representa uma criatura maior, abstrata e difícil de representar. O ícone é um pobre substituto. Enfim, não é bom ser icónico e ser mítico ou lendário é não existir. As palavras mítico, lendário e icónico foram tão abusadas durante tanto tempo, é como o incontornável, que precisam de ser deixadas em paz durante umas décadas. E continua.
Pronto, portanto, gosto muito quando alguém que escreve tão bem escreve sobre escrever. É muito útil. Há uma da causa das coisas que gosto muito, que é do já agora, que também brinca com este vício da linguagem, com esta particularidade do nosso uso da língua e de uma expressão que noutras línguas não fará qualquer sentido, mas faz no nosso. Mas eu hoje, como disse, vinha no comboio a reler as crónicas. Eu não sei se temos tempo para ler um bocadinho. 5 minutinhos, um bocadinho menos. Então, esta crónica chama-se Merda. Aquilo que está cada vez pior, isto segundo a mais divulgada opinião pública, é esta merda. De facto, não se entabula atualmente em Portugal conversa nenhuma que não tenha obrigatoriamente a proposição esta merda está cada vez pior. Que merda afinal vem a ser esta? É pelos vistos uma merda que está cada vez pior. Deve ser, por conseguinte, o agravamento de uma merda que já esteve melhor. O endurecimento da situação, em suma. É que, embora não possa haver, logicamente, merdas que estejam sempre melhores, pode concluir ser sempre melhor a merda que se tem hoje, mesmo que esteja cada vez pior, do que a merda que vai haver amanhã, a qual irá ser, segundo este raciocínio de merda, ainda pior. A pergunta frequente, como é que vai essa merda? Não é, no contexto sociolinguístico português, uma pergunta no verdadeiro sentido do termo. Trata simplesmente de uma espécie cerimonial de senha, passada exclusivamente com o fito de obter do outro a resposta apetecida do está cada vez pior. As pessoas sofrem, é certo, com esta merda. Faz por isso sentido perguntar a um amigo, então, estás melhor do Portugal? Tal qual se tratasse de um fígado agonizante ou de uma coronária em vias de dar o bafo. E tal como as doenças mais esquisitas, Portugal é uma condição que só no estrangeiro se trata, necessitando invariavelmente de longas estadas, longe da pátria-mãe, ou como proverbialmente se metaforiza a dura separação, longe desta merda toda. Antigamente, se bem se lembram, esta merda não ia estando como agora, cada vez pior. O mais frequente era aquela merda estar rigorosamente cada vez mais na mesma. Qual era o cidadão de pendor ordinário que nesses tempos não gostava de declarar que as moscas mudam, mas a merda é a mesma? Bons tempos, afinal, esses em que a merda não piorava, limitando-se a ficar na mesma. Hoje já nenhum cidadão se atreve a repetir essa frase vetusta acerca daquela merda em que só as moscas mudavam. Porque esta merda, em contrapartida, já não é para ele a mesma. As moscas há muito deixaram de realizar esses exercícios periódicos de render da guarda. E pensa tristemente, esta merda agora está tão má que até as moscas se foram embora. Imagina-as de certo a cochichar entre si em desesperados acordes de mosca. Opa, esta merda está impossível. Fugiram, adivinha ele, quem sabe se à procura de outras merdas. Uma merda para os portugueses, o que é? É tudo. Basta dizer em recinto público, é tudo uma merda, para ver abanar com compungida concordância todas as cabeças presentes. Se falar noutra coisa qualquer, não há duas opiniões semelhantes. Contudo, instala-se a unanimidade em torno desta ideia matriz, segundo a qual é infalível, é tudo uma merda. A merda é que esta merda goza de uma potencialidade psicológica infinita de ser vista a tornar-se numa merda cada vez pior. Se algum patriota ousasse protestar irresponsavelmente, Portugal não é essa merda. Logo levaria com uma resposta em nacional uníssono. Então, mas que merda é que é? Essa, bem vistas as coisas, é que é a merda. Só em Portugal é que as coisas, para além de serem e de estarem uma merda, podem também dar merda. Dar merda é o processo através do qual as coisas que ainda não são uma merda vêm a garantir a sua eventual transformação em merda. Não faças isso que dá merda. É uma advertência comum. Dizer não vale a pena fazer seja o que for porque dá sempre merda é uma merda que diz muito acerca da forma que têm os portugueses de estar no mundo. Esta resume simplesmente a estar na merda ou a ir fazendo umas merdas para não estar tanto. Esta paixão dos portugueses alcança picos que nenhum outro povo vislumbra sequer. Quem, se não um português, consegue, por exemplo, estar deliciado a ouvir uma sonata predileta de Beethoven e dizer sinceramente embevecido: "Oh pá, eu adoro esta merda." Valha-nos ao menos ainda haver quem adora esta merda. Os estrangeiros, por exemplo. Quantos portugueses discordam da noção básica de que os estrangeiros se pelam por esta merda? Nenhum. Daí tira alguma satisfação, admita-se. Por muito pior que esteja esta merda, ele sabe que só uma ínfima fração da população mundial,
cerca de 10 milhões, não se pela por ela. E se por acaso algum estrangeiro calha não se pelar, é garantido que qualquer português digno do nome o mandará infalivelmente à merda. Acabamos em beleza. Salve seja. Podia ser outra. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada aos dois.